Olá, bem-vindos ao novo episódio do podcast O Pulsar do Surf. Hoje temos connosco o Rodrigo Souza, é um dos treinadores de surf mais conceituados em Portugal. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por estares connosco. Obrigado pelo convite. Sei que acabaste de chegar dos Estados Unidos, onde estiveste no US Open, certo? Com a Francisca e com o Federico, salvo erro. Verdade. Uhum. Queres falar um bocadinho sobre isso, já que nós vamos fazer aqui uma retrospectiva, mas já que estamos a falar disto, como é que foi lá? Ora, na verdade, não tenho muito para dizer. Foi um campeonato que correu, infelizmente, muito mal, no que aos resultados diz respeito. E, para ser sincero, já não acontecia há muito tempo perderem na primeira ronda, os dois. E mesmo sabendo que é uma realidade que está presente no nosso dia a dia, não é? Estas derrotas precoces acontecem frequentemente, mais do que é esperado. Nunca é fácil e custa sempre, e principalmente desta forma em que no primeiro dia havia muito poucas ondas e, como a maioria das pessoas sabe, eles são dois surfistas que se dão bem em mar com mais força, e então sabíamos à antemão que era um handicap, e mesmo fazendo aquilo que estava ao nosso alcance, que era treinar todos os dias em ondas em praticamente flat e a garantir que tínhamos um material adequado. A verdade é que acabamos por competir num mar com poucas oportunidades e que não vai de encontro ao género de surf deles os dois, e ficámos pelo caminho. Por E isso, a Francisca entrou, algo que nós não contávamos é que a Francisca entrasse na primeira ronda, não é? Ela sendo a líder do Challenger quando chegou lá, não é? Não fazia muito sentido, só que tu depois explicaste, queres explicar um pouco? eles fazem sempre a forma como eles distribuem o seeding, A WSL, certo? a WSL, eles fazem com o ranking do ano anterior até certo ponto. E no ano passado, como havia duas etapas na Austrália, e este ano só houve uma, o momento em que eles atualizaram o ranking para os resultados do ano corrente foi nesta etapa do US Open. Mas como este ano eles não tinham a segunda etapa da Austrália, anteciparam esta atualização do ranking para a Ericeira. Como este ranking era referente ao ano passado, e aqui que o ano passado terminou em 21º, se não me engano, o facto de ter entrado 4 ou 5 atletas do CT, do World Tour, fez com que ela gradualmente fosse descendo lugares ao ponto de ser recambiada para o Round 1 também. E faz sentido ainda os atletas do CT entrarem no Challenger Series? Era algo que já não estava previamente, supostamente já não se podia, certo? Ou É sempre. assim, isto tem-se falado muito, entre surfistas e entre treinadores, fala-se muito no correto ou não correto dos atletas do World Tour entrarem. E há várias perspectivas. Na perspectiva de quem está a trabalhar uma carreira a longo prazo e que tenciona lutar por títulos no World Tour, é normal e não há problema nenhum em defrontar uma top do CT, porque se queremos vencer um dia, ambicionar ganhar títulos mundiais, teremos que as vencer a elas também e a eles também. Na perspectiva de quem disputa pontos e corre o risco de calhar com um CT, com um atleta do CT, torna o processo mais complicado, não é? Porque à partida, claro que o surf tem os seus imprevistos, mas à partida será muito mais difícil fazer com CTs do que com malta do Challenge. Claro, claro, claro. Pois, se bem que também as etapas do Challenger Series não se disputam em ondas como se disputam no CT, não é? São ondas diferentes. Mas pronto, ok. Pronto, muito bem. Eu acho que nós temos que fazer aqui uma breve retrospectiva, porque eu acho que é importante nós percebermos em todos os nossos convidados como é que o surf entrou na sua vida. Eu sei que tu vens de uma família onde tens dois irmãos, portanto, todos eles, todos vocês foram surfistas, tu és o mais velho, salvo erro, certo? Certo? E como é que entrou o surf na vossa vida, na vossa família? Como é que foi isso? Foi muito fácil. Na verdade, o Pedro, o meu irmão do meio, Pedro, era muito amigo, e não é, muito amigo do Diogo Castro, e o Diogo Castro, sendo filho do Zeca, que era um dos donos da Escola do Guincho, em conjunto com o Pedro Barbudo, ao criarem a Escola do Guincho em 2000, eu acabei por ir de arrasto. O meu irmão foi fazer surf com eles, eu fui também, na aula inaugural da escola,
e desde então que continuámos surfistas. O meu irmão Francisco juntou-se mais tarde, mas pelo mesmo caminho, com a escola do Guincho na altura com o Maurício Vieira, e ficámos os três agrafados a isto, para sempre. Como é que foi a reação dos vossos pais? Vocês viviam à beira-mar, não é? Portanto, também não deve ter sido muito estranha, com certeza, não é? Não, foi muito fácil e eles sempre apoiaram. Eu antes do surf era natação, e depois passou a ser futebol e depois para o surf e sempre tive apoio. Nunca foi um problema. A intenção sempre foi fazermos algum tipo de desporto. Certo. Qual era uma opção nossa? E tu competiste até que idade, Rodrigo? No surf? O surf competi, olha, na verdade competi o ano passado no Masters, mas de uma forma um bocadinho Certo. mais, Mais regular. mais regular. Eu tenho ideia de ter sido 2007 o último ano que eu competi, mas não tenho a certeza. E quantos anos competiste? Recordas-te? E porquê é que começaste a competir? Eu competi, eu gosto de competição, adoro competição. Aliás, é por causa disso mesmo que eu estou na área onde estou, senão estaria a fazer outra coisa. Mas sempre gostei da competição, sou naturalmente competitivo, e na altura, dadas as circunstâncias, com o Pedro Barbudo e com o Zeca, tínhamos um grupo que competia e começou a competir e acabei por fazer e gostar do que estava a fazer, mas nunca fui bom a competir. Fazia sempre tudo errado. E deixei, competi pouco tempo. Passei muito perto, muito pouco tempo na vida de competição. Se não me engano, foi 6 aninhos, 7 anos. Uhum. E depois fui quase obrigado, quase não, fui obrigado a trabalhar para poder sustentar o surf e acabei por ir abandonando a competição. E depois surgiu um clique que te fez enverdar pela carreira do ensino do surf, certo? Como é que foi isso? Foi um bocado sem querer, na verdade. Eu precisava de dinheiro, não é? E acabei por começar a ajudar o Pedro Barbudo e o Zeca na escola do Guincho a dar aulas de surf. E na altura, depois de muitas aulas de surf, depois também dei umas aulas para o Marcos e para o Rodrigo Herédia, era um bocado como freelancer onde houvesse trabalho, e chegou uma altura que o Pedro, o Barbuda, abordou-me para fazer um grupo mais consistente durante o ano. Eu, na altura, não sei porquê, não me senti preparado, ou não me senti numa de avançar com esse projeto, mas mais tarde, um ano, se calhar, ou talvez 2 anos depois, foi o Nuno Telmo que me abordou para um projeto semelhante, e aí, não tenho razão aparente, aceitei o projeto e entrei naquilo que era quase como uma segunda divisão na altura Surf Technique, e comecei Ok. aí a trabalhar com alguns miúdos. Às tantas comecei a tapar os buracos do David Raymond e do Nuno Telmo na Surf Technique, e pronto, e por aí fui, não é? Comecei a ter uns resultados, comecei a me entusiasmar. Na altura era Gervis, Vasco Ribeiro, Sim. Miguel Blanco, João Copque, etc. Eram os melhores surfistas nacionais? Maria Abcacis, Constância Coutinho. Certo, certo. Passou-me assim uma data de malta pelas mãos, comecei a me entusiasmar, fazia os campeonatos. Eu lembro que ia-me embora no início do verão aqui em Portugal e na Europa, e só apareci no final a fazer os Pro Juniors e alguns QS na Europa, e pronto, e percebi que era isso que eu gostava de fazer. E entretanto, tu foste fazendo formações. Queres-nos contar um pouco como é que foram essas formações de treinadores e como é que tu, paralelamente a essa formação, fizeste algum tipo de curso mais geral? Como é que foi essa Fiz. tua parte? Eu frequentei, não terminei, tenho 2 cadeiras por terminar no curso de FMH de Gestão do Desporto. Não terminei, fiz em modo workshop uma pós-graduação em surf também na Faculdade de Motricidade Humana. Frequentei o curso 2004 de treinadores da Federação Portuguesa de Surf, e na altura criei ali um atrito. Aconselho do Pedro Barbudo, ele disse-me para ouvir mais do que falar, e eu não fiz isso, mais uma vez fiz o contrário, e criei ali um atrito e acabei por não ser aprovado, ou chumbei na componente geral do curso de treinadores de surf, e depois entrou ali um conflito entre a Federação e já não me lembro quem tutelava os cursos, e aquilo ficou ali meio pendurado, não havia cursos, e eu arrastei isso até há pouco tempo em que fiz o RCPA, que é um processo de equivalência de competências, e para adquirir o grau 2 de treinador. Entretanto, fiz também durante o Covid, participei num workshop de surf, um coaching mental, de atletas. Uhum.
E acho que assim não me estou a lembrar assim de mais nada que tenha feito ao longo do processo. Sou naturalmente curioso. Há uma parte que eu gosto muito de ir acompanhando, para além da técnica do surf, que é obrigatório estar a acompanhar, leio muita coisa de psicologia, de modo de abordar atletas através de mentalmente, Parte psicologicamente. mental. Que é uma parte que cada vez é mais trabalhada, não é? E é fundamental, com certeza, porque o talento não é suficiente muitas das vezes, porque a competição tem Hoje aquela em dia não pressão, é não de é? todo suficiente. Aquela pressão. Tu tens aprendido sobre isso, sobre essa. Ensinar os atletas a lidar com essa pressão. Há coisas que de facto não imaginavas antes de Ah, aprender. sim, sim, sim. Há uma coisa que as pessoas normalmente não veem e não é suposto ver, e é em todas as modalidades, que é o que é que está por trás de um resultado, o trabalho, o sacrifício, a quantidade de coisas que se deixam para trás, família, amigos, programas, para fazer aquilo que no fundo, à partida, se gosta de fazer, que é surf, mas como em tudo, quando fazes demasiado de uma coisa, perde um bocadinho o brilho, deixa de ser tanto prazer e começa a misturar-se com trabalho. E isso causa isso que estás a dizer, pressão, tensão, porque depois também envolve muita coisa, gastas muito dinheiro para participar num campeonato, são viagens, é jet lag, é horas no voo, às vezes estás em locais desconfortável e tens que estar confortável com o desconfortável porque vais ter que lidar com isso, vais ter que, falta a palavra em português, mas perform, tens que agir, tens que surfar na mesma. Certo. Às vezes não tens as pranchas que querias, ou há muitas variáveis que acontecem que podem abalar o mindset de um atleta, de um treinador também, Claro. e isso afeta, como é óbvio, por isso é uma questão de contornar isso tudo da melhor forma e tirar o máximo de positivo que há para tirar de todas as situações. Ou seja, e tu tens vindo a aprender, portanto, esse curso, esses cursos que tiraste, e essa aprendizagem que tens tido nessa parte da lide psicológica, tens vindo a aprender portanto, e ensinar também e a gerir essa situação com os teus atletas, com certeza, não é? Como é que tem sido isso? Tens sentido uma evolução grande a partir do momento em que começaste a trabalhar mais essa área, Sim, trabalhar? vais conseguindo descobrir algumas ferramentas para desbloquear algumas situações que ao longo dos anos vais vendo que se repete, são padrões, o nervoso miudinho antes de um hit, a desconcentração que podem ter com uma nota de um adversário ou com uma prancha que se partiu no hit, todos esses cenários que se repetem ao longo dos anos e que é comum em toda a gente, sejam eles quem forem. Há uma forma de abordar, dependendo do comportamento e da maneira de ser de cada um deles, que através desses estudos e desse investimento na psicologia e nessas técnicas, vou descobrindo algumas ferramentas novas, ou às vezes até não novas, mas que tinha deixado passar e que vejo novamente e digo, olha, isto é capaz de dar jeito para aquela situação, especificamente. Porque eles, nos livros que eu leio e nos documentos que eu leio de psicologia, falam muito em casos práticos também. E dá Ok. para agarrar em situações semelhantes, obviamente que não falam de situações em surf, mas ténis, golfe, futebol, snowboard, skate até, e dá para agarrar nesses exemplos e tentar aplicar com a devida modificação ao surf ou à situação específica que os meus atletas vão passando. A concentração, calculo que seja fundamental, não é? Portanto, o foco. Como é que tu aconselhas os teus atletas a lidarem com as redes sociais enquanto estão a competir no evento? É um grande problema. Esse é um problema muito grande porque não só consome muito tempo e tempo precioso, como muitas das vezes é difícil deixar passar um comentário menos positivo ou algo que alguém repara, os famosos treinadores de bancada. Felizmente, com o grupo que eu tenho tido, há alguma resiliência nesse aspecto, porque temos noção da quantidade de opiniões que vêm de fora, que às vezes podem ter boas intenções, mas às vezes caem mal. E eu acho que, de uma forma geral, conseguimos manter uma, um estado de preparado para uma competição um bocadinho um, resistente a fatores externos. Claro que afeta sempre. Mas a minha questão tem a ver mais com tu permites que eles usem as redes sociais E durante o eles, evento.
Infelizmente, é uma ferramenta que eles têm também para justificarem a aposta dos seus patrocinadores, por isso é impossível eles desligarem totalmente disso. Quer dizer, não é impossível, mas depois tem consequências, não é? Podiam ter alguém que lhes fizesse a gestão das redes sociais. Podiam, não é a mesma coisa, porque daquilo que eu tenho ouvido, e eu não sou de todo especialista nisso, aliás, sou péssimo nessa parte da venda pessoal e das redes sociais. Do que eu tenho ouvido, há uma proximidade que as pessoas que seguem os atletas querem, que só mesmo o próprio atleta pode dar. O dia a dia, falar diretamente para a câmara, fazer uma pergunta pessoal, e isso só mesmo o atleta é que pode dar. Claro que alguém que gira as redes sociais desse atleta tem muito que fazer, tem muito conteúdo para produzir e muita publicidade, se quisermos chamar assim, para trabalhar. Mas há uma parte definitivamente que tem de ser feita pelo atleta. Tu comparas, vês como é que os atletas australianos e americanos, do modo geral, acontece isso em todos? Ou há alguns que de facto não estão nas redes sociais enquanto fazem essa competição, quando têm esta pressão e que têm que estar focados e só há alguém que faça uma gestão diferente ou não? Tens observado isso, não? Sim, sem dúvida. Há gestões muito diferentes dentro do circuito. Há pessoas que fazem quase o dia a dia daquilo que é ser atleta e competidor. Há pessoas que não põem nada, que por acaso é o caso com quem eu trabalho, tanto da Kika como do Kikas, como até da Mafalda e outros atletas que eu trabalho, eles basicamente publicam muito é depois das competições, a contar o que é que se passou, o que é que fizeram, a extra surf também, o que é que sentiram. Por isso, essa é a abordagem mais natural, entre aspas. Ok. Mais madura talvez. Sim, sim. Depois há outros que fazem o dia a dia e põem qualquer coisa antes de entrar no IT, ou dizem a que horas é que vão entrar, ou que prancha é que vão utilizar, como é que estão as condições. Isso depende um bocadinho de cada um e eu acho que depende de como é que se posicionam perante os seguidores. Mas também é verdade. Também é verdade. Há bocado falaste que começaste a trabalhar tanto com o Pedro Barbudo, com o Zeca, depois trabalhaste com o Herédia, depois trabalhaste com o David Raimundo e com o Nuno Telmo. E qual é que é a diferença de trabalhar numa equipa de treinadores ou numa academia ou trabalhar sozinho? Tem sido, como é que isso consideras que é uma evolução? Consideras que, claro que há uma aprendizagem, com certeza importante quando se trabalha também, quando se trabalha com pessoas mais experientes, não é? Mas queres falar-nos um bocadinho sobre isso? É bastante diferente. Tem prós e tem contras. Quando se trabalha com uma equipa, com uma academia, com um clube, há um trabalho de equipa, lá está, porque têm mais qualidades e mais aptidões para determinadas áreas, outros para outras e complementam-se. Um, uma das dificuldades que eu sinto neste momento como treinador sozinho é que cada vez que me desloco para uma competição, deixo atletas que não estão qualificados para, neste caso, para os Challenger, deixo-os sem treinos ou sem mim, e eu deixo sempre a porta aberta para treinarem com outros treinadores ou fazerem outro tipo de trabalho com quem quiserem. Mas realmente eu não consigo lá chegar. Tento estar em contato com eles e através de videoanálise ou conversas telefónicas normais, mas não é a mesma coisa. E isso numa equipa, num clube, é colmatado. Há sempre um treinador que vai embora e outro que fica, como o Nuno Telmo e o David Raimundo fazem, quando um vai para competir, para uma competição, Certo, o outro fica e dá os fica treinos que claro, estão para serem dados. claro. Um, Estar sozinho também é bom porque tenho total controle daquilo que faço. Eles, muitas das vezes, os atletas identificam-se muito com as pessoas, não propriamente com o clube ou com a escola. E eu já tive a experiência dos dois, né, de lidar com uma escola ou estar sozinho. E é a minha maneira de estar. Eu acho que prefiro estar sozinho e ter total controle naquilo que faço, naquilo que digo, naquilo que organizo, planeio. E os resultados são à vista, não é? Quer dizer, portanto, é sinal de alguma forma que tem resultado, não é? Portanto, que essa Espero que sim. tua. Espero que Sim, sim. eu penso que sim. Agora estamos a falar sobre resultados e sobre a Kika e sobre o Kikas, e tu começaste a treinar a Kika, como é que foi? A Francisca Vezal, como é que surgiu essa situação? Olha, foi na Surf Technique. Um, eles começaram um grupo de mais pequenininhos, ao mesmo tempo que tinham os Vascos, os Gervis, os Blancos, e começaram um grupo mais pequenininhos e na altura eu era um dos treinadores que os apanhava frequentemente
Eles até se riam muito que à quarta-feira era quando eles me apanhavam sempre. À quarta-feira o mar estava sempre grande e eles já me associavam ao mar grande. Mas era muito giro porque foi a última vez que eu fiz treinos de entrar na água e fazer de pivô. Eu entrava com eles, sentava-me no pico e dizia vai nesta, vai naquela, e empurrava. Quando despachava todos lá consegui fazer uma onda após ir buscar. E Que aqui, idade tinha a Kika nessa altura? Desculpa, que idade tinha a aqui Kika? que eu nessa altura tinha oito, o grupo tinha todo 8, 9 anos. Aqui, com o João Vidal, Manel Teixeira, Martim Vanzeler, Joaquim Chaves, e todos eles trabalhavam nesse sentido. Eu entrava na água com eles e era muito giro porque é uma fase em que apoiam-se muito em ti para fazer surf. E tu estás ali sentado no pico e mandas em vez de fazerem 2, 3 ondas, que é o normal com 8 anos, não é? 2, 3 ondas por sessão, faziam à vontade 15, 20, 30 se o dia estivesse bom. E aqui que eu estava nesse grupo com 8 aninhos e pronto, começámos aí a trabalhar desde muito cedo, a empurrá-lo em várias zonas, com várias condições. Havia sessões que estavam mar puxado com uma miúda de 8 anos e lá chegava eu ao pico, lembro-me de uma em Peniche, chegava eu ao pico com ela pequenininha e havia até malta que comentava, "Pá, tu és maluco, o que estás aqui a fazer com ela? Isto está perigoso, e, pá, está tudo controlado, vou só mandar aqui numa onda e já a vou buscar lá dentro." Eles até me deixaram enviar aqui numa onda, ela arranca, uma esquerda, no Baleal, e assim que eu estava a preparar para me apanhar uma onda para ir buscar ao inside, ela aparece novamente no outside. Incrível. Ficaram todos malucos. Ei, a miúda já cá está outra vez, nem sequer conseguiste ir buscar uma onda e não sei o quê. E pronto, e depois foi aí até eu sair da Surf Techniques. É uma altura que eu decidi sair, ela e o restante grupo ficaram lá, e eu tive cerca de um ano sozinho, ao que depois me juntei a mais uma malta para criar a escola que na altura criei a Outside Surf Project e passado 2 anos, se não me engano, ela entretanto teve um ano nos Estados Unidos, fez um ano com o Pirré, e voltámos a trabalhar desde aí. Por isso ela deve ter regressado a trabalhar comigo, deveria ter para aí, não sei, 13, 14 anos. Ou seja, trabalhou dos 8 aos 11, digo eu, não sei de cor, e deve ter voltado aí aos 13, 14, qualquer coisa assim do género. Estavas a falar há pouco dos miúdos que apanham muitas ondas. Eu reparei, portanto, quando era mais miúdo, estava à frente de um clube de surf e nós a selecionar os nossos atletas, jovens também, nós percebíamos e eu estou a fazer essa, é uma pergunta. Um atleta que apanhe muitas ondas, um surfista, quer dizer, um miúdo que apanhe muitas ondas, é logo notório que tem mais potencial, ou seja, isso é um fator ao qual tu dás atenção. É, sem dúvida, porque tu sabes e bem que estar 3 horas na água e apanhar 2 ondas, não treinaste 3 horas, treinaste 1 minuto. E quanto mais ondas apanhas, mais praticas efetivamente o surf, não só a remada e o big pat que normalmente estás a fazer, não é? E é óbvio que um miúdo que apanha muitas ondas, em princípio, há de evoluir mais rápido que um miúdo que apanha menos. Isso tem a ver com o quê? É entusiasmo? É preparação física? É um conjunto de fatores? O que é que tens vindo a perceber desta É um algum... conjunto de fatores. É engraçado essa pergunta, porque a personalidade de cada um reflete-se imenso no surf, no mar. E se calhar um miúdo, uma miúda, mais extrovertida, mais corajosa, ou com mais capacidade física, junta mais fatores que ajudem nesse processo, sim. E se calhar um miúdo mais introvertido, que não esteja habituado a estar tanto no mar, ou que não tenha tido tanto contacto com o desporto, de uma forma geral, ou até que tenha algum medo do mar, fica mais retraído e não pratica tanto, não tem tantas horas em cima da prancha. E a Francisca enquadra-se nesse perfil de pessoa que é mais extrovertida e que ela, desde criança, eu percebi, não é? Pelo que tu disseste e contaste há pouco, que é destemida, que apanha muitas ondas e, portanto, é verdade isso. É verdade. Ainda é. Ela supera sempre muitos desafios e é mais fácil a caracterizar como tendo muita raça, muita atitude. Ok. E tem menos medo, tem mais vontade. Tu, tu,
Uma coisa que eu queria também perguntar, eu acho que eu já fiz esta pergunta a várias pessoas, porque há um Portuguese Storm, não é? Feminino Portuguese Storm hoje em dia. O facto da Francisca ter o pai californiano que fez surf desde de criança também e a Filipa, não é? A Filipa Uhum. Leandro que fez sempre fez surf, vindo, vindo desse DNA, isso também ajuda muito, calculo eu. Ajuda muito. A cultura de surf que se tem e que se passa de uma geração para a outra conta bastante. E nesse aspecto eles tinham o que normalmente uma família tradicional portuguesa vai passar o fim de semana à praia com um bodyboard ou ao parque para o Baloiço. Se calhar eles, a Filipa e o Joe, iam para a praia com pranchas e a Filipa passava muitas horas com eles na água e a Filipa dava aulas de surf e não tinha com quem deixar a certa altura e aqui que eu e os irmãos ou faziam surf ou não faziam nada e isso foi fundamental também, claro. Claro, a cultura de praia, não é? Sim. É uma obrigação, ou seja, vão e vão, portanto, se quiserem vão para a água, se não quiserem não vão, claro, claro que Não, sim. é muito importante. Só estar na água, seja a fazer. Há uns anos atrás, em Alaiva, reparei num grupo de crianças, de miúdos, que com pranchas de bodyboard ou pranchas de surf soft top sem quilhas, apanhavam o backwash da onda da Alaiva, surfavam na direção do mar, Certo. davam um salto e vinham para trás, para a praia, na outra onda que já vinha atrás. E andavam nisto. Ou seja, enquanto as nossas crianças estão nos balões ou a jogar Sim, sim, futebol, é que eles sim. estavam ali a passar um para as pranchas dos outros, a passar a ferro um ao outro, a apanhar backwash, e isso faz uma diferença catastrófica, não é? Mas tu não notas que há cada vez mais, portanto, mais crianças e mais famílias, portanto, que estão sensibilizadas para a prática do surf e que têm crescido? Principalmente Acho. aí na zona da linha de Caparica, que é na zona da Grande Lisboa, não é? Uhum. Certo? Sim, sim, sem dúvida. Já há muitos mais pais que vão surfar com os filhos. Já eu li em algum lado, não sei se foi uma entrevista na Surf Total, que alguém falava que já conseguimos dizer que temos quarta geração de surfistas, ou seja, o bisavô fazia surf. Eu não sei com que frequência é que isso acontece em Portugal. Pois, não, é assim, eu estava a entrevistar o Nico Uricchio, que Uhum. chegou a Portugal em 1978. Ok. Entrevistei-o desta tua entrevista. E ele disse-me, Pedro, aqui em Portugal, quando eu cheguei cá na zona da Grande Lisboa, ou seja, Caparica, Linha, mais ali algumas pessoas no Algarve, pá, em Aveiro, havia no máximo 100 pessoas a fazer surf. E depois virou-se para mim e disse-me assim: Pronto, e agora? Ele nunca disse que nunca tinha ido à Austrália, mas deu o exemplo de Snapper Rocks. Ele ali vê os bisavós, os avós, os pais, os filhos. Ou seja, há uma série de pessoas, de gerações a surfar tão bem, portanto, isso faz com certeza a diferença depois nos resultados, não é? Não é só. Sem dúvida. E o estar na praia, na Gold Coast falaste bem, em Snapper Rocks, é muito comum. Aliás, é uma rotina. Um avô que surfava muito bem está de bicicleta elétrica ao pé do pico a ver as ondas e a beber o seu café enquanto está à conversa com o Marco Aquilupo. E uma criança passa, cumprimenta o avô e o marca ao quilupe e vai fazer umas ondas, por isso. É um contexto completamente diferente e se calhar puxa o bico, não vai dropinar porque vem o parco ou na onda, ou está a passar no canal e vê a Sierra Care a dar um aéreo. É uma realidade que nós não temos e estamos muito longe de ter e não precisamos de ir longe. Em França, eles têm uma realidade muito melhor do que a nossa nesse aspecto, uma cultura de surf muito mais à frente e nós ainda temos muito que trabalhar para lá chegar. O que é que Muitas falta trabalhar? O que é que falta trabalhar cá em Portugal? O que é que falta? O que é que nós Temos temos que que, trabalhar mais? temos que gostar mais do surf, temos que estar mais na praia, não pode ser só o treino propriamente dito, aquele treino intensivo de objetivos e chegar ali e ter que fazer, tem que começar mais tarde. Eu acho que as crianças têm que se divertir primeiro, têm que gostar de surf, têm que querer por iniciativa própria. Passar 9 horas na água como eu passava quando comecei a surfar, como o meu irmão e os meus irmãos passavam, 9 horas no INS. Não é que isto faça bem, mas é a vontade com que se predispõe a estar na água, não ter que ser, vai agora fazer mais 1 hora e meia, mas o mar está tão bom, porque é que não queres ir agora?
É ao contrário, não pai, não quer sair já. Estou-me a divertir, quer ficar mais na água. E isso falta. E como é que se incute isso? É com passar prazer nessas alturas e lazer e estar bem na água e querer fazer surf em vez de vou surfar porque o meu pai diz que eu tenho que ir ou porque a minha mãe obriga-me a ter que ir. Há muito disso, é. Há muito disso cá em Há Portugal. muito disso, há muito disso. Há o querem que eles sejam surfistas à força. Tal como também não há, isto não é toda Claro, a gente assim. Mas claro, eu noto muito uma exigência, porque agarram-se a exemplos do género Erin Brooks, que sempre tiveram uma coisa muito rígida à volta dela e sempre fizeram dela o que ela ainda não era, ou um Leo Fioravanti, que tem tudo à volta dele e que faz esta vida há muitos anos, ou um Kanoa Igarashi, que se ouve falar dele há muitos anos, e as pessoas não têm todas que ser assim. Os australianos, nesse aspecto, têm um modo de estar bastante saudável, que é surfam todos porque adoram, claro, competem todos claro, porque adoram, porque claro. querem. Não é porque são obrigados e porque têm que ir e porque têm que ter aquela prancha ou aquela marca ou usar aqueles óculos. Estão bem e vão e fazem, se for preciso, 3 horas de carro para o deserto para apanharem ondas sozinhos. E aqui ninguém faz isso. Ninguém quer andar 10 minutos de carro para ir apanhar ondas sozinho. Quer ficar tudo aqui ao lado. Portanto, há um conformismo e é uma maneira de estar que a longo prazo não funciona tão bem como os franceses aqui ao lado. O mar está mal em França. Eles estão todos a surfar. Houve um campeonato nos Açores, aquele que foi cancelado, o QS. O mar estava muito difícil, horrível, uma tempestade gigante. E na praia ao lado, os franceses estavam na água, não havia portugueses na água. E os franceses estavam na água e fartaram-se de fazer ondas e manobras boas. E nós, a queixar, que o mar está mal, está frio, está vento, está chuva. Custa, às vezes custa. Mas se gostares mesmo do que fazes, vais. Vais porque queres e porque gostas. Eu acho que falta um bocadinho esse gosto. O surf, eu acho que o surf também tem vindo a ser uma atividade um bocado moda, trendy, não é? Por isso também se calhar é muito seguida um pouco por isso, não é? E não pela espontaneidade que havia quando tu começaste, ou quando se calhar havia menos surfistas e quando se calhar havia, era mais difícil, não é? Hoje em dia está tudo disponível, tudo à mão, portanto, se calhar também é um pouco isso, não é? E tudo bem com isso. Tu podes ser surfista de fim de semana, ou surfista porque sim, porque gostas. Não tens que entrar no regime de treino e intensidade e arranjar um PT, um psicólogo, um nutricionista, um treinador técnico de surf. Não tens que arranjar isso tudo só porque gostas de surfar. É uma opção, não tens que o fazer. E eu acho que há uma grande parte de surfistas jovens e não jovens que parece que têm que fazer isso. Não têm que Ok, fazer. Dá para, ok. dá para ser feliz a fazer surf sem competir. Claro, exatamente. Claro que sim. Claro que sim. Agora, voltando à Kika, queres-nos falar um pouco da metodologia que tens vindo a usar? Porque tem-se notado uma evolução na Francisca, não é? Portanto, desde que ela foi campeã do mundo, não é? Júnior, há 3 anos, salvo erro. É. E agora estava passada a liderar o Challenger Series, que é algo que eu acho que não estava muito no pensamento de muita gente há uns anos atrás que isto pudesse acontecer, não é? Portanto, mas de facto a Francisca, e tanto a Francisca como a Yolanda, como a Teresa, vá, portanto, elas conseguiram nivelar o surf a nível internacional, não é? Coisa que os nossos homens não conseguiram ainda, não é? Digo eu. E como é que tem Conseguiram. sido? Tiveste dois homens que conseguiram, mas sim, Ok, sim, sim, agora estou a falar agora sim. neste momento. E eu pergunto-me isso várias vezes. O que é que fez com que Teresa e a Kika e a Holanda, a Mafalda, a Maria Salgado, Certo, certo, sim, sim, tens certo, uma certo. data de surfistas que têm vindo a ter resultados, mulheres, que, que é difícil explicar o porquê disso não acontecer diretamente nos homens. Tiveste o Saca, o Kikas, o Afonso, o Gui Ribeiro, quer dizer, vais tendo assim uns nomes que aparecem, entre aspas, eu não quero ser mau, mas timidamente, não é? Ninguém vence um challenger. Mas eu não consigo responder essa pergunta. Não sei se é maturidade, se as mulheres têm naturalmente um foco maior e conseguem se focar mais numa tarefa. O que eu posso responder daquilo que eu faço com a Kika é que Sim, há uma equipa por trás daquilo que ela faz. E eu, como pessoa que estou mais envolvido
nela, tento fazer um bocado a ponte entre toda a gente, entre psicólogo, treinador físico, entre a mãe, entre o shaper, que é um trabalho extremamente difícil, tentar fazer a ligação e tentar ir de encontro àquilo que ela precisa. Aconteceu muito ela fazer training camps fora, um, por isso ela tentou ir buscar sempre um bocadinho daquilo que a mãe e as pessoas que estão à volta dela entenderam que era importante para ela em determinados momentos. Um, por isso eu acho, daquilo que eu posso falar, eu acho que ali está muito trabalho, muita dedicação envolvida, há muito sacrifício, tanto ela como eu passamos muito tempo fora, largamos projetos, família, amigos, tudo para trás, ou deixamos em stand-by, e isso naturalmente acho eu tem que dar frutos, porque o trabalho compensa sempre. E Claro. em cima disso tudo, as pessoas que me conhecem, que falam comigo regularmente, sabem perfeitamente que eu sempre disse que ia estar no CT. E, e é um mindset, é uma pontaria, é um target que eu sempre pus e sempre disse. E na altura disse, até cheguei a dizer aqui que é uma Mafalda juntas, quando elas começaram a treinar. Começaram não, houve uma altura que eu disse, eu vou estar no CT. Agora, é a vossa escolha vocês estarem as duas ou só uma, ou nenhuma. Mas eu vou lá estar. Por isso, quem quiser, trabalha e seguimos caminho. Quem não quiser, há de ficar pelo caminho. Eu tenho essa ambição e esse foco já há muito tempo. Sorte ou azar ou incompetência, eu não tenho conseguido lá chegar. Estou agora a começar a chegar lá, devagarinho, porque não quero pôr a carroça à frente dos bois, apesar dela ter ganho a primeira etapa, como vimos agora, não é? Perde na primeira ronda e isso compromete. Mesmo descartando duas etapas, são situações que podem acontecer e nós temos noção disso. Sempre o dissemos que o ano é longo, há muitos pontos ainda a disputar, mas olha, Pedro, é muito trabalho, é muito foco, é trabalhar quando não te apetece, é quando não estás a fazer surf, estás a pensar em surf, seja no que é que vais fazer, que pranchas é que são boas, que ondas é que são boas, o que é que o outro fez no Tahiti naquele dia de swell, como é, o Kikas tem 33 anos, não tem nada a provar a ninguém, já fez o que tinha a fazer, provou muito aquilo que é capaz, e ele com 33 anos, nós estamos em campeonato, no momento em que não estamos a treinar, e ele está no YouTube a ver filmes de surf de outros surfistas. É este swell que está no Incrível. Tahiti, não sei quem, o Dane Reynolds ou o Ray Craig na Indonésia. Eu acho impressionante. E esta paixão e esta vontade de querer comer e ver surf é muito raro. É muito raro isto acontecer. Alguém chegar a casa depois de treinar, Huntington Beach, 20 centímetros, com crowd e vento, chegar a casa e pôr um filme de surf. Incrível, incrível. Mas o Frederico também tem uma mentalidade muito especial, não é? Portanto, é uma pessoa com. Portanto, vem de uma família também que tem uma cultura desportiva muito acima da média, não é? Portanto, e Uhum. com um perfil, portanto, que eu percebi, portanto, acompanhei um pouco o trajeto dele, não é? E admiro muito toda a família, admiro muito o Frederico e, pelo que estás a dizer, é incrível como é que ele agora ainda faz isso. Mesmo. Como é que surgiu a tua situação agora de treinares o Frederico? Nós conhecemos há muitos anos, né? Inclusivamente até cheguei a fazer um ou outro hit contra ele. A primeira vez que eu estive como treinador dele, entre aspas, era treinador emprestado, houve um Pro Júnior, já não sei se foi em Soplana ou Segor, já não sei, um Pro Júnior aqui europeu, que ele juntou-se a nós, ao grupo com quem eu ia na altura, já não me lembro exatamente quem é que era, e ele fez esse campeonato comigo, e foi um campeonato excelente, todos eles até se deram muito bem. E até me lembro do Kikas dizer na altura não, uns anos depois, que eu devia era seguir isto e não sei o quê, porque grande parte deles tiveram os seus primeiros grandes resultados comigo e isso incentivou-me imenso. E aí, neste momento, o Dog, que é o treinador dele, o Richard March, tem um calendário muito pesado no CT com a restante equipa e não tinha calendário para fazer os Challenger com o Frederico e é aí que eu apareço. E, Como uma e- pessoa que já ia fazer o Challenger com a Kika, não é? E aparece. Ele também o ano passado já tinha feito uma outra etapa connosco, na altura
Juntou-se porque não tinha também com quem juntar e presumo eu, acredito eu, que gosto de vir connosco. Claro, não, nota-se que quando eu falo contigo, ou quando falo com as pessoas que às vezes estão no grupo, nota-se que há ali uma, e quando se vê mesmo as imagens, nota-se que há ali uma grande coesão dos portugueses, não é? Há uma coesão muito grande e é um espírito muito bonito de perceber, não é? Mas tu que estás a viver isso e que estás a liderar isso, percebes isso melhor que ninguém. Como é que é? Faz uma diferença muito grande. Nós fazemos sempre por tudo para ver os hitos dos outros portugueses e apoiar. Agora, infelizmente, nós ficámos em São Clemente, não conseguíamos garantir que íamos ver os hits dos outros, mas acabámos por conseguir ver. Mas fazemos sempre um esforço para estar lá. Eu tenho uma bandeira portuguesa, a bandeira de Portugal, que estreou-se na final do Kikas em Alaíde, quando ele fez segundo lugar. Foi a primeira vez que a bandeira foi utilizada e desde então tem sido utilizada com todos eles, que é engraçado. Até já disse na brincadeira que a bandeira tem que ir para um museu quando houver um museu do surf. Mas é mesmo, é mesmo. Todos os resultados Ah, em que tu vês a sim. bandeira à cintura, pá, tirando. É a mesma banda. Pode não ter sido em todos, atenção. Eu tenho ideia da Teresa Bonvalot em Manly, quando ela venceu o Challenger. Eu acho que não era a minha bandeira, acho que era dela. Mas os outros, praticamente quase todos, é a bandeira. É aquela bandeira. Incrível. Mas, E, há um grupo, nós somos poucos, não é? E é muito engraçado, por acaso, que eu senti hum, da parte dos espanhóis um apoio incrível, incrível. Aqui que quando vencem sim. o nosso quarto, não, o quarto delas foi invadido pelos espanhóis a cantarem e a levantarem a Kika. E em Balito não, desculpa, em Newcastle, os espanhóis assistiram, estiveram lá connosco, jantam connosco. Nós temos uma relação muito boa com os espanhóis, Espetacular. é Espetacular. espetacular e eles apoiam-nos bastante. E a Nádia também, quando ganhou agora em Balito, nós estávamos lá com ela e demos os parabéns e estivemos todos juntos. Isso é um ambiente que Só, ajuda só- bastante. Ajuda, claro, imagino que sim, estamos longe de claro, claro. casa e sentirmos-nos ali apoiados por um grupo ajuda muito. E tu estás longe de casa também, longe, tu tens duas filhas, não é? Estás longe de casa também. Como é que é gerir o Rodrigo, pai de família, gerir esta situação toda? Tu passas, já fizeste as contas, quanto tempo passas fora de casa durante um ano no chão? Passo muito tempo, passo muito tempo fora e é muito difícil, não é? E é uma coisa comum. Sempre que eu não estou, cai tudo sobre a minha mulher. É ela que tem que assegurar tudo e mais alguma coisa com os miúdas, com a casa, com a logística de tudo o que está à nossa volta. Portanto, é um buraco que eu deixo por preencher para uma pessoa que já tem o seu lugar e o seu papel na família. Claro que as miúdas também sentem, as minhas filhas. Não sei se habituaram, mas espero que sim, porque reflete-se um bocado no comportamento, mas lidam bem. Elas são miúdas são espetaculares, são bem educadas, são calminhas. E o FaceTime também ajudou bastante. A criação do Claro. FaceTime ajuda muito nesta distância, mas custa muito. Perdes muito tempo. Eu perdi os anos da minha mulher este ano, o ano passado perdi os anos da minha filha mais nova pela segunda vez consecutiva. E eu falo muito com os treinadores lá fora, franceses, Sim. australianos, passam todos por isto. É sempre muito difícil, não há forma disto ser mais fácil, é um sacrifício que todos eles fazem. O Kikas, por exemplo, perdeu o casamento da irmã. São momentos que, infelizmente, ficamos um bocado sujeitos àquilo que o calendário da WSL nos sujeita. Eu acho que em todos os desportos de alta competição isso deve acontecer, não é? Sim. Mas tu também, é assim, os campeonatos de surf têm janelas relativamente curtas. Tu estás no máximo fora de casa, que é uma semana, ou às vezes é mais. Não, não é uma semana. Eu sempre gostei muito e continuo a fazê-lo mesmo para o Campeonato Nacional. Vou com tempo de antecedência para podermos entrar Ok, na rotina daquilo que é a preparação para claro, claro. o campeonato. E sendo um challenger que tem a sua importância, vamos pelo menos com uma semana de antecedência. Ok, ok. Este Ah, ano, por então, acaso, para a Austrália fomos com 2 semanas de antecedência. Até foi um bocado mais a pedido do Kikas, que queria trabalhar e estar preparado depois da lesão. certo. Mas temos sempre pelo menos uma semana antes do campeonato começar, mais normalmente são, se não me engano, 10 dias de espera, 8 dias. Certo. Portanto, são.
Pode chegar aos 20 dias fora de casa de cada vez. Pois é, é bastante, é bastante. Já é, pois, é o que é, é o que é. É uma fase da tua vida. Rodrigo, tem sido fácil ser treinador, ser profissional? Tem compensado de alguma forma? Consegues de alguma forma ver um futuro contínuo até muito tarde como treinador de surf? Eu espero que sim. As coisas têm tido um cenário um bocadinho mais positivo com a chegada dos Jogos Olímpicos ao surf, porque o que eu faço é de longe para me enriquecer, não de todo. Aliás, acho que as pessoas que soubessem aquilo que os surfistas e os treinadores ganham, iam se rir, porque é muito pouco. Mas é uma vida boa, tem os seus. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir, Tem os estou a seus. ouvir. Desculpa, Estava é que aqui a estavas ver a parado? minha cábula, estou a ver a minha É que cábula. estavas parado e eu achava que tinha congelado. Estava a ver a minha cábula, não, não. Não, é difícil, não é uma profissão que eu possa dizer que tenho uma enorme liberdade financeira ou que estou muito bem. Eu não me queixo, eu gosto do que faço, adoro o que faço, e isso pode ser a origem do problema, não é? Porque às vezes faço muito por gosto. Mas não é de todo fácil, não é? E basta arranjarmos em. Eu vou dar três modalidades que se espelhássemos para aquilo que nós temos feito em termos de resultados, estaríamos numa dimensão completamente Diferente. incomparável, que é o futebol, o golfe e o ténis. Se fizéssemos aquilo que nós fizemos no surf, mas numa destas três modalidades, Pois. a nossa realidade era incomparável. Mais no golfe e no ténis, porque é uma modalidade individual, não é? O Sim. futebol é. Mas pronto. Já Uhum. agora, já que falas no golfe e no ténis, é bom. Foi bom abordares esse ponto, esses esportes, porque eu gostava de falar contigo sobre os prize money. A Kika ganha de um evento, ela ganha quanto? Quanto é que ganha um Challenger Series, o primeiro lugar? Olha, eu não tenho acesso às contas, nem gosto de misturar isso, mas sei que eles pagam impostos muito grandes e quanto maior o prize money, maior é o imposto. Sim, Mais mas é oficial, o prize money é oficial, não é? Qual é que é o prize money oficial do primeiro lugar? eu posso dizer que, por exemplo, aqui ao ter ganho a Austrália, o prize money oficial são 20 mil dólares. Ok, 20 mil dólares, só o facto de converteres para euros já é menos, certo. e o que tu deixas lá em impostos é uma batelada muito grande. E o facto de ser mais de 10 mil dólares, que na Austrália até 10 mil dólares pagas pouco, ou não sei se pagas sequer de imposto, a partir Ok. de 10 mil dólares pagas muito. Portanto, 20 mil, tiras uma fatia muito grande do teu prize money. A juntar a Ok. isso, eu ganho o meu dinheiro, não é? Não posso ir de borla. Há muitas despesas envolvidas, eu tenho as despesas asseguradas. Sim, mas eu desculpa interromper-te, mas eu não estava. Já vamos lá. Eu estava mais a comparar, portanto, os desportos, os prize monies. Ok, no Challenger Series, 20 mil, primeiro lugar. No CT, salvo erro, são 100 mil, primeiro lugar, não é? Sim. No golfe e no ténis, qual é que é o valor dos prize monies, sabes? Pá, nós fizemos essa brincadeira proporcionalmente e a diferença é, assim, muito rapidamente, é um dígito. Certo, ok. É Pelo menos. um milhão, não é? Um milhão de euros para o vencedor de um Grand Slam, não é? Não é, que é mais. Que é São, se mais. não me engano, 2 milhões e 300, uma coisa assim de género, 2 milhões e 900, qualquer coisa assim de género. Pelo menos um zero, até as outras posições todas abaixo. Aquilo que se calhar o primeiro lugar do Challenger ganha, que são os 20 mil dólares, e se ganha, se calhar, o tenista que perdeu de primeira num ATP 100, percebes? Por isso é uma diferença muito, muito grande. Obviamente que o ténis movimenta mais que o surf, não é? Sim, e é um desporto mais já tem outra estrutura, não é? Mais antigo, não é? Claro, E o e a golfe forma de também, o não é? vender também é outra. Tu não Claro, vendes um bilhete claro. para um Rafael Nadal com o Roger Federer como vais vender para um Gabriel Medina, John Florence. Não dá para, Pois, não se compara. agora com as piscinas de ondas pode ser que comece a haver mais income nesse sentido, mas de qualquer das formas, tu vês o surf muito como achas que vai massificar e achas que vai conseguir chegar a esses números ou aproximar-se desses números.
Hum, como é o ténis e como é o golfe, para em termos de prize money, etc. Achas que isso é possível? Acho que não, mas espero que sim. Mas acho que não, esses valores são muito altos para aquilo que é hoje em dia o surf. Nós Claro, falamos muito isso, atenção, lá fora, surfistas e treinadores falam muito sobre isso, porque houve até há pouco tempo alguém que partilhou um cartaz de, acho que era 89, Bondi 89, 98, qualquer coisa assim em Ribeiradilhas, em que o prize money sim, eram 20 mil euros. pois. E 20, devia ser equiparado a 20 mil euros, pois, que naquela altura era o escudo ainda, ou, portanto, ou dólares, talvez, dólares, dólares, era dólares, 20 mil dólares, dólares dólares. há, Sim. há 20 e tal anos atrás, 25 anos atrás, é, não pode ser, não é? Pois, eu entrevistei no podcast com o Tiago, com o Saka, ele comentou isso, portanto, que tem que haver um trabalho por parte dos promotores do surf, de quem faz os eventos, quem organiza os eventos, a competição, neste caso da WSL, para conseguir aumentar significativamente os prize monies, para também motivar mais, porque para ir atrás é assim, é uma profissão de desgaste rápido o surf, quer nós queiramos, quer não, como qualquer outro desporto de alta competição, não é? E para ir atrás, portanto, também o dinheiro é importante, não é? Claro. Claro, tu tiveste exemplos este ano do Caio Ibelli e mais outros que agora não me Sim, recordo, que não foram competir, não porque não estavam qualificados, porque estavam, mas porque não querem gastar dinheiro para competir, que é o que acontece. A não ser que faças um resultado espetacular, tu vais uhum, gastar dinheiro, não vais ganhar. claro. Quanto é que tu calculas que para fazer um Challenger Series? Eu não estou a pedir-te, Francisco, ou do Federico, mas Hum. quanto é que tu calculas que seja necessário um atleta que queira tirar resultados do Challenger Series? Qual é que é o valor que ele precisa por ano para fazer que esteja qualificado, obviamente, para fazer essa. No mínimo, alguns à volta de 40 mil euros. Entre Ok, treinadores, pranchas, viagens, estadias, aluguéis de carro, despesas lá do dia a dia. Agora viemos da Califórnia, as refeições são caríssimas. Pelo menos a base, digo eu, 40 mil euros. ok. A partir daí, acrescenta sempre se queres levar, se queres estar um bocadinho mais bem instalado, se queres ter mais pranchas do que o normal, mas é pelo menos 40 mil. Como é que estamos em relação a patrocínios, pela tua experiência em Portugal? E comparativamente, depois podemos comparar também com o resto da Europa, que tu tens, com certeza que tens observado, não é? Com certeza que se comenta muito. Como é que nós estamos cá em Portugal em relação a patrocínios? Tu vês que os nossos atletas, neste caso, aqueles que estão a correr pelo menos o Challenger Series, conseguem esses valores, pelo menos, minimamente. Não, não conseguem esses valores e normalmente têm que fazer algo mais. Hoje em dia é muito aquela à base dos posts e dos stories no Instagram, mas não estão nesses valores. Há um nicho muito pequeno, eu acho que diria até na Europa, que consegue cobrir essa base só por ter um autocolante na prancha. E eu não tenho acesso a isso, eu não faço Ok, trabalho de manager, tenho algumas claro. noções, mas não me meto por aí, eu sou péssimo a negociar, mas sei que os valores são maus, são ridículos, para aquilo que se gasta são ridículos, tanto a nível prize money como patrocinadores. E eu compreendo, não está fácil para ninguém e não é fácil uma empresa que esteja a tentar gerar saldo positivo, de repente disponibilizar 40 mil ou 20 mil euros por uma pessoa que se calhar nem sabe se vai dar retorno. E eu compreendo, eu não estou aqui a crucificar ninguém, nem no lado das marcas, nem das empresas, nem dos atletas. Eu acho é que há um desencontro daquilo que são as necessidades com o que são as possibilidades. E então torna aqui um fosso entre o que é que um surfista consegue pagar ou guardar, porque é suposto isto ser uma carreira, é suposto guardarem dinheiro e terem um futuro, como tu dizias há bocado, e a maioria deles não. O que eles ganham é para cobrir aquilo que fazem hoje. O amanhã não sabem. Tu vês no Tour, no Challenger Series, neste caso, vês quais são os atletas ou qual é a nacionalidade que tu vês que têm melhores, normalmente melhores.
condições, não é? Portanto, tu deves conseguir, não sei se consegues perceber isso ou não, mas tu consegues ter essa noção ou não? Eu acho que não tem muito a ver com a nacionalidade. Ok, Tem a ver ok, muito com. Hoje em dia, infelizmente, é muito à base da imagem no Instagram, nas redes sociais. E aqueles que se vendem melhor são naturalmente os que também vão conseguir melhor income. E depois tens os competidores natos, que através dos resultados atraem grandes marcas. Mas de uma forma geral não é assim nacionalidade. Os australianos, por exemplo, aliás, isto são todos, na verdade, todas as nacionalidades, tirando uma ou outra exceção, viajam com os custos muito controlados e dividem espaços, ok, dividem quartos, dividem tudo. É tudo à base de dividir para reduzir despesas. E ok. tem exceções. Tem. Claro, tem algumas exceções, claro, obviamente, obviamente, obviamente. Há pouco estavas a falar do espírito de grupo, falamos também de tu como pai que tens estado um pouco ausente, mas tentando estar o mais presente possível. Porque tecnologicamente hoje em dia é possível, só que não é a mesma coisa, mas de qualquer das formas é o teu trabalho. E tu és um pouco como o segundo pai para a Francisca, portanto, isto é das palavras ditas por ela, não é? Como é que, como é que, como é que é isso? É verdade, eu acho que isso, se não me engano, ela disse isso agora na série que ela gravou, em que nós aparecemos. Gravámos uma série, não sei se estás a par. Na Prime, na Prime. É Sim, Surf sim. Girls ou Surfer Girls. Sim, sim, sim. E ela por acaso diz lá isso, que me apanhou surpreendido. Eu tinha uma noção disso, mas nunca tinha ouvido da boca dela. E ela relaciona isso muito com. Eu apareci numa altura em que a Filipe e o Joe se estavam a divorciar. E, e pronto, eu tenho muito isto. Eu dou muito bem com os meus atletas e dependendo das fases em que eles estão, criam um laço mais forte comigo ou não. E tive Claro, vários atletas ao longo da vida que foram criando esses laços fortes. No caso aqui, que é com quem eu estou neste momento a fazer um trabalho mais intenso e com quem eu já trabalho há muito tempo. E eu acho que o facto de ela ter passado essa fase difícil e outras fases difíceis, não é? Ela passa muitas fases difíceis como atleta e como pessoa, acredito. claro. E eu acabo por ser a imagem que aparece tantas ou mais vezes que a família. Por isso, eu acho que acaba. Naturalmente, não é? Naturalmente isso, Acho que aconteceu naturalmente, sim. claro, claro, E eu sempre tive um bocado o espírito protetor e de facilitador perante as pessoas com quem trabalho e quem está à minha volta. Seja a defender de alguma coisa, seja a carregar malas para a praia, seja o que for. Acho que me predisponho naturalmente a ser essa pessoa e às vezes pego, outras vezes não pego. Eu acho que neste caso com a Kika pegou nesse sentido. Quantos atletas treinas hoje em dia, Rodrigo? Numa base consistente, ando ali à volta dos 10. Ok, Não dá para dizer o nome deles todos, eles sabem quem são. claro, claro. Tu veste um dia mais tarde a treinar algum atleta estrangeiro? Eu já treino. Neste momento tenho dois atletas franceses a trabalhar comigo, Quem são? o Renan Granville e a Ainhoa Aliciaga, que a Ainhoa esta voltou agora de lesão, vai voltar agora a competir. Ok, E tenho aí que não posso revelar, tenho aí dois. Aliás, e trabalho agora, é novidade este ano, com a Rachel Presti, que representa a Alemanha, mas ok, nasceu nos sei. Estados Unidos. Pois sim, sim, sim. Hum, Portanto, a Camila Camp e o Dylan são alemães no passaporte, mas cresceram cá, como tu sabes, mas também Sim, trabalham certo. comigo. E tenho dois atletas que não posso revelar o nome, mas que querem trabalhar. Eu é que não estou com capacidade para receber agora mais, mas não sei, no futuro tenho. Estrangeiros, portanto, não Sim, portugueses. um Ok, espanhol e um sul-africano. ok, impecável. E já com essa diversidade toda, quais são as diferenças que tu encontras, se é que encontras, encarar a competição por parte dos alemães ou dos franceses ou para os portugueses? Há assim, notas algumas diferenças devido à cultura, devido à educação, devido. Nota-se mesmo. Nota? Principalmente neste caso, eu posso falar do Renan, que é um francês que é
Eu estou-me a esquecer do nome da ilha, mas é das ilhas. Reunião, não. Não é reunião. Não, é nas Caraíbas. Ok. Saint-Martin, será? Acho que é Poderá Saint-Martin. ser, poderá ser. Poderá Pronto, ser. ele vem de lá, mas é francês das ilhas. Epá, e tem uma atitude e uma raça e uma vontade de trabalhar sem contestar. Esteja meio metro onshore ou 2 metros offshore, ele vai e faz o que tem a fazer. O Dylan Groen é muito assim também, seja como for, ele é capaz de reclamar de vez em quando tem sono. Mas se ele disser para fazer alguma coisa, ele vai e faz. Aham. Um, eu acho que a Rachel ainda não tive tantas vezes com ela. A Ainoa é uma guerreira, é uma atleta, tem um foco incrível, extremamente organizada, manda-me textos do que é que fez, o que é que trabalhou no ginásio, o que é que falou com o psicólogo, o que é que vai fazer com a prancha nova. É um nível de organização muito à frente, é espetacular. O Kikas também é português, mas tem esse lado, tem as coisas muito bem organizadinhas. A Kika também tem tudo muito bem estabelecido e os objetivos bem postos na cabeça. A Mafalda está picada agora, vamos ver o que é que ela vai fazer. No ano em que perdeu o patrocínio e ganhou agora o Eurosurf. Está motivada, fez um bom início de ano e estou curioso para ver o que é que aquele talentozinho faz. A Constância, também a Agrom que está connosco, está a ver aqui que é a Mafalda e agora a Rachel também, e a Camila, e quer fazer igual, quer ir atrás, quer fazer melhor até. Por isso é gira a dinâmica. O Joaquim Chaves também trabalha comigo agora, quer ir atrás dos resultados também. Por isso há um contexto de, como estávamos a falar no início, de muito trabalho e dedicação que tem que ser incutido. Há muita gente que quer, mas não sabe querer ou não sabe como fazê-lo. E E é para isso que tu existes, não é? E Que é os para isso que treinadores existe. existem. Tentar indicar, eu não obrigo ninguém a fazer nada, eu sugiro e tento persuadir as pessoas a seguirem um caminho que eu, na minha opinião, acho correto. Eu falho muitas vezes, estou constantemente a falhar, mas tento incutir esse lado de foco, trabalho, disciplina, atitude, fazer o que há para fazer. Há uma expressão que eu li há pouco tempo, que é o do show up. Não te apetece, mas apareces. Não te apetece ir trabalhar, mas apareces. Não te apetece ir ao ginásio, mas vais e apareces. Não te apetece a surfar, veste o fato, já estás com o fato vestido, vai. Portanto, há uma série de coisinhas que vão sendo incutidas que naturalmente eu acho que isso traz resultados. E estavas a dizer, respondendo à tua pergunta, hum, tenho visto mais nos franceses essa atitude de é para fazer, eu vou fazer, seja como for, eu vou trabalhar e vou fazer o que tenho a fazer. O IT é o quê? 20 minutos, 15 minutos? Está bem, eu vou 15 minutos, bora, é o que eu tenho que fazer. E às vezes sinto que, de uma forma geral, nos portugueses há sempre uma desculpa. Ou está vento, ou está frio, ou não me apetece, ou a prancha não é boa, ou as quilhas estão rasgadas. E isso tem consequências a longo prazo. Pois esses pequenos detalhes vão acabando por também não permitir porque nós percebemos, não é, que a evolução de um atleta em qualquer desporto, e neste caso no surf, é muito morosa, não é? E esses detalhes todos vão contar para mais à frente ele conseguir chegar lá, com certeza, não é? Sim, tem que ser visto assim, tem que ser a longo prazo. Muitas vezes, muita gente abordou-me, queria resultados agora, já. Queriam pôr o filho ou filha a trabalhar comigo e amanhã queriam que fossem campeões nacionais. Eu sempre disse, não faço isso. Isto é um processo, há pormenores técnicos que eu mudo, há pormenores mentais que eu tenciono mudar e tudo isso leva o seu tempo. E tem que ser de uma forma sólida, sustentável, segura. Eu não posso, imagina, tecnicamente, eu não posso querer mudar um braço de um surfista quando o pé ou o joelho estão mal postos na prancha. Por isso a coisa tem que ter uma lógica que demora muito mais tempo do que só levantar um braço ou Claro, só claro, olhar para a direita, ou só olhar para a esquerda. Tem claro, muita coisa envolvida. claro, claro, Isso demora muito tempo. claro, claro. Então este ano vamos ter aqui, que é no CT. Trabalhamos para isso, muito. Agora temos Ribeiradilhas, não é? Ela está Nas grande. Ribeiradilhas, ela lá, ela e o Kikas, e atenção, eu tenciono, e eu também estou a contar ter a Mafalda Lopes como wildcard em Ribeiradilhas. Ok, Mas tenciono ter os três a brilhar porque conhecemos a onda, porque tanto eles os dois que já o fazem, como a Mafalda, que seria wildcard ao entrar, têm um surf que se encaixa ali espetacularmente bem. Mas eu, por acaso, a ver a série da Amazon, vi
já não me lembrava, né? Estas coisas tenciono esquecer o mais rapidamente possível, mas vi que a Kika tinha perdido o ano passado em Ribeiradilhas, se não foi no primeiro hito, foi no segundo. Por isso eu não quero lançar foguetes, quero seguir humildemente e concentrado e focado no nosso trabalho, mas como temos dito várias vezes ao longo deste ano, é um caminho realmente longo, há muitos pontos ainda por disputar e não queremos pôr a carroça à frente dos bois de todo. Um hito de cada vez. Claro. Tu achas importante a gestão da WSL ser feita na Europa e no Médio Oriente ser feita por uma equipa portuguesa? Acho que mais uma vez, eu acho que não tem a ver com a nacionalidade. Acho que, de facto, e não é segredo nenhum, acho que faltam eventos, faltam provas. Tem-se falado muito lá fora entre surfistas e treinadores, até reuniões com responsáveis da WSL que têm feito, eles têm feito um esforço muito grande para nos ouvir e há coisas que têm sido implementadas muito derivadas da conversa que eles têm tido abertamente com os surfistas e os agentes esportivos. Mas faltam eventos, e eu acho que de uma forma geral, daquilo que eu falo lá fora, há um consenso muito grande para se voltar ao formato antigo, de um circuito mundial aberto, em que as pessoas possam gerir se querem fazer o 5.000 em Florianópolis ou 5.000 no Japão, o 3.000 em Santa Cruz ou o 3.000 em Marrocos. E tu não tens que seguir o que toda a gente segue para conseguires qualificar, podes seguir o caminho que te convier. Sim. E isso faz com que, por exemplo, pá, assim, a título de exemplo, muito rapidamente, o facto de tu fechares o circuito à Europa, acreditamos que as grandes marcas também não tenham interesse em pôr muito dinheiro porque Óbvio, não vão óbvio, atrair americanos, brasileiros, australianos. óbvio. E então, se é um mercado que naturalmente já é europeu, eu, como marca, se calhar não vou ter tanto interesse em transformar aquilo que é um 1.000, ou este ano são 2.000, aquilo que é um 2.000 num 6.000 ou num 10.000, porque É verdade, é verdade. vou ter os mesmos atletas. Aliás, os promotores dos eventos, quando este formato voltou, nomeadamente o Rodrigo Herédia, que organizava aquele evento nos Açores, disse logo, bem, com este formato, os promotores destes eventos da WQS, pá, não é aniquilados, mas praticamente. É, E de porque facto, que interesse terão de, em vez de pagar um X por um evento de 2.000 com europeus, têm que pagar Y com o evento também com europeus. pois, Não faz sentido. Falam-se em muitas soluções lá fora. O Kikas até inclusivamente tem uma solução que, se quisessem manter este regime regional, fariam um género de convidados como fazem no ténis. No Estoril Open vão buscar um convidado e tem que pagar, não é? Iam certo. buscar um Kikas para fazer o QS da Caparica ou um Canoe Garage que tem cá a casa, não é? E chamar grandes nomes para poder também atrair marcas grandes e que tenham interesse em estar associadas a um nome grande do surf. Senão é sempre o mesmo. Aqueles que fazem Marrocos, Caparica, Lacanau, Pantin, UK agora que vai começar esta semana, são sempre os mesmos surfistas. E diz uma coisa, tu não achas que o Challenger Series deveria ser um mini CT? Onde os competidores deveriam todos competir naquelas ondas onde o CT existe? Fala-se muito disso, fala-se muito na opção, e eu vou explicar porque é que eu não concordo. Fala-se muito na opção do Challenger acontecer umas semanas, uma semana, 2 semanas, não sei, antes do CT. Antes de todas as etapas do CT, ou seja, terias hipoteticamente 12 etapas do Challenger, uma ou duas Certo? semanas antes de cada etapa do CT. Eu não concordo com isso porque eu estou de fora, não é? Eu vejo a quantidade de gente que está na água para tentar ter 3, 4 ondas de treino antes do hit. E a crueldade com que se aborda a competição, em que se tu naqueles 30 minutos de hit no Challenger não te corre bem, estás fora. Apanhaste um voo de 30 e tal horas para a Austrália, estás a gastar 10.000 euros para estás lá a competir, fazes 30 minutos que correm mal e vais embora. Portanto, se te juntares os Challenger aos CTs, vais ter o crowd do Challenger, que são uma data deles, e o crowd do CT. E depois, quando decorre o Challenger, os do CT não conseguem treinar lá. Nós temos a etapa de Balito do Challenger. Antes da etapa do Challenger, eles têm o QS, têm o Pro Junior e têm um nacional lá a acontecer, um evento mais pequeno. Ok, Ou ok. seja,
Nós não temos qualquer interesse em ir com grande antecedência para Valide, porque não conseguimos surfar na onda do campeonato. Ok. Portanto, se nós aumentarmos isto ao nível do CT e Challenger ao mesmo tempo, vai ser infernal o crowd. Pois poderia ser, não, poderia não coincidir com o CT. Então, mas aí se calhar não é economicamente viável para Não eles. é, e eles funcionam muito com licenças nos locais. Eu acredito Pois, que a licença para fazer um CT em certo, Tahiti não deve ser nada fácil. certo, E certo, este certo, ano certo. vamos ter o Challenger em pipeline, porque eles tinham a licença já aprovada para o CT, só que mudaram as datas. E há Ok, rumores que vai continuar na licença do, do QS que eles tinham lá, mas também não sei, está tudo, ainda está tudo muito em aberto. certo. Mas eu acho que devia ser, a minha opinião, eu acho que devia ser circuito aberto novamente. Ok, tu tens, durante um ano, tu fazes o circuito de qualificação e é mundial. Qualificação. Depois se tens ranking para entrar no 10.000, entras nos 10.000. Se não tens, tens que fazer os 3, 4, 1.000, o que tiveres que fazer. Qualificante, tens um ano de CT. Para Pois teres, não. agora ficou melhor, não é? Tens 7 etapas. Sim, Mas e na antes última, e entram esse, todos não. na última, entram todos na última, não é mesmo? Sim, então todos no, que também ainda estou para perceber a lógica disso, tudo certo, só não percebo, não estou a dizer que é mau ou bom. Mas quer dizer, o ano passado, o Kikas, por exemplo, que entrou e saiu, fez 3 meses de CT. Pois não faz sentido. Aliás, isso é transversal de modo geral. Portanto, os fãs do surf, a maior parte, portanto, não gostavam muito daquele formato. E nós não precisamos de inventar nada. Nós temos falado muito disso também nas nossas conversas em casa. Eu e o Kikas falamos muito disto. Por que não, isto é uma sugestão, pode funcionar, pode não funcionar, por que não imitar o formato do ténis, em que tens um ranking vivo? Tudo bem, há uma coisa no ténis que eu não acho muita piada, que é não haver um campeão mundial. Tens o vencedor de Roland Garros, o vencedor de Wimbledon, o vencedor do Open da Austrália. Sim, está bem, São, mas, são, são, são- mas porquê que não quer faz um dizer, circuito aberto? Imagina, deste espetacularmente bem num Prime Challenger 10.000, o que tu te quisesse chamar, que entretanto já passou esses 3 nomes, ganhaste o Challenger. Pá, ganhaste um Challenger impecável, que subiste tantos lugares no ranking que o próximo CT já consegues entrar. Não passaste muito no CT, perdeste ranking, vais ter que voltar a ir ao Challenger. certo, 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 Tops e certo, 10 certo. fotos, e tens uma rotatividade. Atenção, que na perspectiva de empresarial ou lucrativa, isto pode estar extremamente errado. Pois, provavelmente Eu sim. estou a dizer a minha expectativa como treinador, perspectiva como treinador e de quem fala com atletas, Com e os atletas, claro, claro, claro. pá, poderia fazer sentido, porque não? Sim, mais dinâmico, acho que sim. E as pessoas que normalmente em casa veem o World Tour conseguem ver, pô, se este gajo ganhou agora Challenges, deixa lá ver como é que este gajo está agora nesta etapa de CT. Lindo, quero ver este gajo no CT. Porque às tantas torna-se enfadonho. E depois tens a questão do que o Dana White, o presidente do UFC, disse há uns anos atrás em conversa com o Kelly Slater. Disse, "Epá, eu não te consigo comprar um circuito com uma janela de espera de 10 dias que te pode vir a ter 10 horas de transmissão televisiva. Eu não te consigo comprar isto, nem sequer te consigo vender isso. Agora, se tu me disseres, como ele na altura disse, se tu me disseres que no horário prime de às 6 da tarde dos Estados Unidos eu vou ter John Medina, aí já podemos falar. Aí já é diferente. Aí até um pay-per-view já consigo fazer. Pois, Portanto, há uma data de problemas que eu não tenho capacidade, não é a minha área, eu não sei arranjar soluções para isso, mas há hipóteses que pois, podem ser exploradas. as piscinas de ondas podem ser uma solução, porque aí já é tudo previsível, não é? É Portanto, programado. enquanto que a natureza não é previsível, não é Hum. totalmente previsível. Rodrigo, sim senhor, muito obrigado. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, mas há uma última pergunta que eu te queria fazer. Há pouco lembrei-me, porque nós aqui temos a Praia Grande, não é? Temos o Guincho, temos as praias mais abertas, temos os coxos e temos. O que eu tenho notado ao longo dos anos é que os surfistas que surfam mais nessas praias de mar mais aberto acabam por ser mais destemidos. E a relação portanto, do surfar habitualmente, se habituar ao mar com força, isso faz com que
E neste caso o que eu queria também perguntar é que eu vi o drop de uma surfista em Tiaúpo há pouco tempo que fez um tubo incrível. Uhum. E tu, quando tens uma atleta, um atleta que vão para essas ondas mais de consequência e que conseguem ter, portanto, sucesso, embora isso demore algum tempo, com certeza, e conseguem fazer uma abordagem mais técnica, depois é muito mais fácil para que esses atletas fazerem uma abordagem a outro tipo, ou qualquer tipo de ondas. Ahm, Mais ou menos. Porque nós temos Nos tubos, portanto, estou a falar nos os tubos, tubos. mais nos tubos, desculpa, eu Ah, pá, estou a sim, falar mais nos tubos, tubos. obviamente, sim, sim. Se tiveres hipótese de treinar, essa miúda, por exemplo, ela cresceu no Tahiti, a vida dela é Tahiti, e tem tido um mentoring do Jeremy Flores, que é uma coisa impressionante. É uma pessoa, como tu sabes, dava tubos inacreditáveis. Sim, sim, sim. Portanto, o feedback cá fora e o poderes repetir um tubo várias vezes sem conta, dá-te uma bagagem que nós não temos. Nós, quanto muito, e fiz muito isso com os meus atletas este inverno, procurámos mais os tubos do que habitualmente, mas quer dizer, os tubos que procurámos foi muito à base dos super tubos, que é um fumo de areia, não é? Não é cai, repete, cai, repete, cai, repete, ali é um bocado isso. E eu não sou de todo perito em tubos, por isso eu não consigo dar o feedback que um Jeremy Flores dá, ou pelo menos a sensibilidade que tem em passar o input, e isso joga muito a favor, joga imenso a favor nos tubos. Então é nos tubos, tubos e aéreos. A geração das piscinas também tem o aéreo no pé, que é uma coisa inacreditável. As miúdas pequenininhas, a Ida Noala que está a fazer os challenges, a Sierra Care, todas elas, até a Tia Zabrowski também que está a liderar o ranking, todas elas Certo, têm muitas horas de piscina e sabem fazer aéreos muito bem já. E nós, naturalmente, somos muito caracterizados, todos nós, na verdade. Yolanda, Kika, Teresa, Kikas, até o Afonso também, somos muito intitulados nesses campeonatos como surfistas pesados, de rail, sim, 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 power. sim. E é um bocado a característica do mar que aqui temos. Não é? Isso saiu. Viu-se em Balito, viu-se em Balito, não é? Viu-se É, aquelas ondas acabar nas rochas e as portuguesas todas destemidas ali é a verdade, fazer aquelas finalizações todas arriscadas. Puxa, verdade. incrível. Depois, a Kika na final de Newcastle também terminou as ondas todas da final a correr em cima das pedras. Newcastle, desculpa, estava a falar de Estamos a Newcastle. falar de Não, Newcastle. desculpa, Newcastle, Mas lembrei, desculpa. Bali também tem lá umas pedras Bali maiores. também tinha, sim, pois exatamente, mas eu estava a falar mais em Newcastle, exatamente. Aquilo impressionou-me, mas eu recordo-me já nas gerações mais antigas, do Gregório, do pai do Afonso, portanto, nós éramos todos conhecidos, eram todos conhecidos como surfistas de mar, tinham bons resultados em mares maiores, mas com ondas maiores. Ah, Aliás, ok. isso dá um bocado para ver também nos resultados. Os portugueses sempre tiveram bons resultados e bons scores em etapas do Havaí, Sim, ahm, Menos pipeline. menos pipeline. Sendo que o Saka sempre foi muito bom em tubos. Sim, saca, sim, certo, ok. Saca, se calhar teve um pouco melhor. E o Nicolau fez lá tubos incríveis, não nos campeonatos oficiais em que Sim, ficam registados, não é? Mas, sim, quer dizer, temos surfistas muito bons em tubos, atenção. Nicolau e Saka são sim, incríveis. claro, sim, 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 claro, Blanco, claro, pá, claro que o sim, claro que Gervis, sim. Bunman, quer dizer, nós temos Sim, nomes que nunca sim, mais acabam de bons tube riders. Agora, comparado com se calhar até a Vain, que ganhou o CT de Tahiti, tem um know-how de tubos, ou a Moana em Pipe, que é uma miúda, é diferente. Ou um John John, não é? Um John John tem uma impressionante colocação do corpo é, e da prancha nos tubos que é inacreditável. Não a abordagem é diferente, não é? Eles entram mais cedo nos tubos, é incrível. é? É uma leitura inacreditável. Uma pessoa que quanto mais vê, mais se apercebe que é de outro mundo. E por isso é que viver, por isso a minha questão tinha a ver com isso, é que viver crescer em frente aos coxos ou em frente a pipeline ou em ondas mais de consequência, se calhar fazem com que os atletas consigam provavelmente ser melhores e terem características melhores nesse tipo de ondas, não é? Só tens um problema, porque tu tens de estar preparado primeiro para uma coisa e depois para outra. Nós cometemos esse erro ano passado. Eu pus a carroça à frente dos bois o ano passado. O objetivo era os Jogos Olímpicos e o CT e não conseguimos nenhuma coisa nem outra. E na pré-época trabalhámos muito os tubos e ondas boas. Ok, Só que
não é esquecemos, mas negligenciamos um bocadinho aquilo que precisamente aconteceu agora no US Open, que é ondas más. Pois terríveis. Portanto, o Terríveis. primeiro, antes de chegares às ondas boas, tens mesmo que saber surfar ondas más. Portanto, tens que fazer um bocado os dois trabalhos ao mesmo tempo para, Ok, quando de repente te qualificas, tens que ser muito bom em ondas boas. No entanto, trabalhaste a tua vida para te qualificares em ondas más. Por isso, certo. tens que gerir um bocadinho. Nós fazemos muito na pré-época, eu tento sempre mandá-los embora. Eu não tenho que ir a todo lado. Tento sempre mandar, vão para a Austrália, vão para o Havaí, vão para a Costa Rica, vão para a Indonésia, vão para todo lado. Só não fiquem cá muito tempo. Cá é quando é época de cá ou quando têm cá campeonatos e quiserem fazer trabalho técnico específico e estarmos aqui a bater bolas. Se estão parados, eu, por exemplo, no verão, eu não quero que ninguém fique cá. Eu prefiro ficar sem trabalhar o mês de agosto do que eles estejam cá. Que vão para a Claro, Indonésia, para a Costa Rica, para onde tiverem que ir, Canárias, onde claro, quiserem, Marrocos, claro. onde quiserem ir. Cá não. Pois, ficam parados. Está bem. Rodrigo, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu, da Pá, minha quero-te parte. agradecer a ti, Pedro, porque o nosso percurso como treinadores passa sempre um bocadinho ao lado e é normal e nós estamos preparados para isso. Quem tem que ter a luz são os atletas, mas de facto tu tens-te lembrado sempre daquilo que eu vou fazendo atrás dos holofotes e eu quero-te agradecer por isso, porque dás-me a oportunidade de falar e de manifestar um bocado aquilo que eu penso e eu tenho muito gosto em poder falar sobre a pouca experiência que vou adquirindo ao longo dos anos, daquilo que ainda tenho muito que aprender também. Portanto, obrigado a ti por me dar estes tempos de antena. Com todo o gosto, desde que agradecer. O prazer é todo meu, tenho todo o gosto em ter-te aqui, a ter a ti, a ti como a todos os outros que têm de alguma forma contribuído para a evolução do surf nacional. Obrigado, Obrigado, Rodrigo. muito Obrigado, está obrigado. bem. Grande abraço, obrigado. Um abraço.